Por que o INSS nega tanto o BPC-LOAS da criança autista? Oi mãe, tudo bem? Meu nome é Walter, sou especialista em BPC-LOAS e direito dos autistas e eu vou lhe explicar nesse vídeo aqui o porquê acontece tantas negativas no INSS, que eu aposto que você já ouviu ou passou pela seguinte situação. Uma criança que ela tem autismo, ela infelizmente tem várias comorbidades, atraso de fala, muitas vezes seletividade alimentar, entre outros, e mesmo assim teve o benefício negado. Sabemos que isso é completamente injusto, esse benefício não deveria ser negado, mas eu vou lhe explicar aqui como é que muitas vezes falhas do INSS, ou até mesmo caso você seja acompanhado por algum assistente social, como o CRAS, podem acabar acarretando nesse tipo de situação, nesse tipo de negativa. Primeiro ponto pode acabar acarretando no benefício negado, é o CAD único não devidamente atualizado. Existem várias formas de se considerar no INSS como o CAD único não estando atualizado, mas o mais comum é aquele mesmo do Bolsa Família, que é estar mais de 2 anos desatualizado. Nesse tipo de caso, você deve ir até o CRAS, pedir para ser atualizado devidamente o CAD único, com todas as rendas, todos os membros da família devidamente registrados, e assim, consequentemente, juntar esse CAD único atualizado no INSS. Porém, outra forma também, que é muito comum, é a falta de todos os membros na casa no CAD único. É muito comum as pessoas chegarem aqui com pedido, com 4 pessoas no pedido do INSS como membros da casa. Lembrando, o INSS hoje em dia tem acesso a vários sistemas, desde carteira de trabalho, entre outros, e consegue vincular para registrar se aquela quantidade de pessoas no CAD único é igual ou não à quantidade de pessoas que atualmente moram com você. Mas outros meios também, de se ver se está atualizado ou não, é algumas regiões do INSS que pedem que o CPF de todos os membros da casa estejam no CAD único. Já chegaram as seguintes situações: mães que têm um CAD único atualizado a cada 2 anos, tem todos os membros da casa, porém abrem exigência para que seja requerido que você vá até o CRAS para colocar o CPF de uma criança que nem mesmo é beneficiária. Você está pedindo para o filho e tem uma filha que o CPF não está cadastrado. Tem que colocar. Você tem algum tipo de denúncia em cima do seu CAD único, também é muito comum. Muitas vezes pessoas têm a quantidade de pessoas corretas no CAD único, tem toda a documentação, porém tem algum erro no sistema, como por exemplo, estarem alegando que alguém que não mora na sua casa mora. Afinal de contas, a única coisa que você precisa para ter esse tipo de denúncia é um terceiro ir até o CRAS ou pela internet mesmo denunciar. E é necessário resolver esse tipo de denúncia. E quanto ao segundo ponto dos 5 que eu vou falar aqui, é a documentação médica inconclusiva. Não deixe a documentação médica estar incorreta ou inconclusiva. Na lei berenispiana, que é a lei do autismo, tem alguns critérios para que você consiga uma documentação médica que possa ser válido em pedidos referentes a algum tipo de benefício para o seu filho. Primeiro, tem que ter o CID. Atualmente, o CID do autismo é o CID 11-6A02. Esse é o CID do autismo. Diferentemente do CID até 2024, que foi o F84, mais especificamente o CID-10 F84. Certifique-se de que o CID do seu filho conste ao menos o novo CID. Segundo, o médico deve especificamente falar que a criança tem autismo. E claro, deve-se contar com a assinatura do profissional que fez esse tipo de avaliação. Sem esses 2 pontos, não é considerado laudo médico. Ah, e mais uma coisa, não se preocupe em nível. Eu não recomendo que nenhuma criança, a não ser que tenha o nível 3, tenha documentado o nível dela no seu laudo. Afinal de contas, existe todo um preconceito. Ah, nível 1, então é grau leve, não tem direito. Claro, isso é mentira, porém muitas pessoas têm esse tipo de visão preconceituosa, como se a criança com nível 1 não tivesse nenhum tipo de suporte, nenhum tipo de necessidade. Então, no caso do nível 1, principalmente, peça para o médico não colocar o nível. Porém, essas coisas que eu acabei de falar são apenas o que é considerado laudo médico. Porém, esse laudo médico, como é que eu posso dizer? Ele seria considerado fraco, pois um laudo médico ideal seria um laudo médico atualmente apontando as dificuldades, as comorbidades, se a criança apresenta seletividade alimentar, se necessita de terapias, caso necessite, quantas horas, quais os profissionais. Eu vou deixar aqui, inclusive, aqui do lado um exemplo de como seria o laudo médico ideal. A partir disso, você pode até mesmo modelar e pedir para o médico seguir esse tipo de exemplo. O terceiro seria as questões de renda. Você deve garantir que a renda esteja enquadrada da maneira como o INSS solicita. Caso seja judicial, o critério é um pouco diferente, mas eu vou explicar um pouco mais para frente. Para você solicitar o benefício no INSS, é obrigatório
que a sua renda seja de 1/4 do salário mínimo por pessoa na casa. Vou dar um exemplo. Se você tem atualmente 4 pessoas na casa e tem apenas um salário mínimo de carteira assinada do pai da criança, um salário mínimo por 4 dá um total que ainda é conivente com 1/4 do salário mínimo. Porém, se a renda for de R$2.000, vai ser R$500 por pessoa, o que ultrapassa. Logo, para fins de benefício no INSS, não seria válido. Na Justiça, como eu já falei, tem outro critério, mas eu vou explicar. Lá no INSS, caso você cumpra esse requisito, você vai poder marcar as perícias e normalmente. Porém, você tem que se atentar, porque existem certas situações de que a sua renda está devidamente registrada no limite do INSS, mesmo assim eles vão considerar como se fosse maior. Quando isso acontece? Primeiro, não está devidamente registrado no CAD único o valor correto. Muito normal pessoas chegarem aqui falando que tem renda de um salário mínimo, verificarmos que realmente se enquadra no critério de um salário mínimo para 4 pessoas, porém o INSS está detectando R$2.000 no CAD único. E o que é que vai acontecer? Eles vão considerar da carteira assinada que está um salário mínimo ou do CAD único? A resposta é simples. Eles vão considerar sempre a maior renda. E aí você vai ter que ir no CRAS pedir para consertarem, porque muitas vezes é um erro do assistente social que lhe atendeu. Porém, existem algumas situações que muitas pessoas não sabem, que é, por exemplo, ter algum tipo de CNPJ, mesmo não estando em uso, aberto atualmente. É muito normal as pessoas quererem abrir MEI, principalmente, para ficar pagando o INSS, justamente porque acha que vai pagar menos. E o que acontece? Para fins de previdência, cada CNPJ aberto por algum membro da casa é contado como se fosse um salário mínimo de renda. Eu tenho uma situação que a gente conseguiu uma sentença essa semana, inclusive, na semana desse vídeo, que não tinha nenhum tipo de renda na casa, porém o pai e a mãe, ambos tinham CNPJs abertos. E o que acontece? O INSS negou, simplesmente contando como se fossem 2 salários mínimos de renda. Nós juntamos o comprovante do não uso desse CNPJ, assinado pelos pais, alegando que esse CNPJ atualmente não está em uso, não está para fins comerciais e também não está sendo pago, porque para conseguir fazer isso, o CNPJ não pode estar sendo devidamente pago. Ao juntarmos isso, eles eliminam essa renda, não consideram ela e, consequentemente, permitiram que forem realizadas as perícias e conseguimos o benefício atualmente. Então certifique-se e, de preferência, se conseguir fechar o CNPJ, faça. Porque se atualmente você se encaixa no critério de baixa renda, você não precisa do CNPJ do MEI para pagar mais barato o INSS. Você basta ir até o CRAS ou até mesmo, se tiver acesso ao seu Meu INSS, e solicitar para ser pago o INSS de baixa renda, que é um valor que fica na faixa de R$49, R$59. O próximo ponto, ele é atrelado ao terceiro que eu acabei de falar, que é a atividade remunerada. Olha, você tem que prestar muita atenção sobre o tipo de atividade que você atualmente faz, o tipo de remuneração que você tem quando no trabalho não é de carteira assinada, como por exemplo trabalhos informais, entre outros. O que aconteceu em um processo recente aqui? Tínhamos uma família composta de 3 pessoas que sobrevivem do Bolsa Família e cumprem os requisitos de renda. Porém, o que acontece? Na hora de ir no CRAS, eles informaram que o marido de vez em quando faz bico como servente de pedreiro. Até aí tudo bem. Renda informal eventual não entra por critério de renda, não é uma renda fixa. Porém, lançaram como se toda semana ele fizesse esse tipo de bico. R$400 por semana como servente pedreiro, trabalhando uma semana por mês. Porém, ao lançar e colocaram como se ele trabalhasse todas as semanas, logo a renda foi para R$1.800. Com 3 pessoas na casa, deixaram de cumprir o critério. Então, se não tivermos nos atentado a esse tipo de situação, infelizmente o benefício teria sido desaprovado por não cumprimento do critério de renda. Então, quando você ir no CRAS, tiver algum tipo de bico, renda informal eventual, algum tipo de renda não registrada, para facilitar a sua vida, que é do benefício do seu filho, fale simplesmente que não tem renda. É única e exclusivamente o Bolsa Família. Nas perícias fale isso, no CRAS fale isso, de preferência na Justiça, caso tenha algum tipo de visita social, fale isso, se não tiver nenhum tipo de registro, justamente para evitar esse tipo de situação. E o último ponto é o erro que muitas vezes o servidor do INSS, na avaliação social, ou o avaliador social da Justiça comete. O que acontece muito, principalmente na Justiça. As pessoas cumprem os critérios, elas
tem o direito ao benefício, porém, ao longo da avaliação, é visto que tinha algum tipo de veículo, por exemplo, o nome delas. Como, por exemplo, um carro simples, que foi adquirido há muito tempo, há vários anos atrás, e hoje é utilizado muitas vezes para levar a criança até as terapias, que é muito normal não ter terapias na sua cidade e ter que se locomover até uma cidade próxima. Nesse tipo de situação, muitas vezes, principalmente na justiça, acabam acreditando que por você ter um veículo, algum tipo de bem, de patrimônio, você não cumpre o critério de miserabilidade. E isso é simplesmente um erro muito grande, porque pode ser que há 10 anos atrás, quando você adquiriu o veículo, sua situação financeira era outra, justificando o motivo de você conseguir ter um veículo hoje. Ou pior, já aconteceu casos do avaliador social na justiça tirar a foto da casa, da frente da casa, sair a foto de um veículo que nem mesmo é daquela família, é simplesmente alguém que estacionou na frente, e colocarem a placa no processo como se fosse algum tipo de bem daquela família. Esse tipo de situação é simplesmente muito prejudicial à criança e não faz sentido nenhum. Então, nesse tipo de situação, muitas vezes localizamos a placa do veículo para conseguir achar o nome do dono e desvincular esse veículo da família. Ou como esse tipo de situação pode acarretar algum tipo de prejuízo muito grande no seu processo, pois tem juízes que, ao verem um carro novo na frente da casa, podem achar que você está mentindo no critério de renda, por se perguntarem, pô, como é que ele tem um carro, sendo que a renda dele é uma renda de alguém que não deveria ser capaz de comprar esse tipo de veículo. Então vamos atrás muitas vezes para provar que aquele veículo não é seu ou foi adquirido durante um tempo em que você tinha sim condições de conseguir um veículo. Bom, e se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Eu vou deixar aqui abaixo um link que manda direto para o WhatsApp do nosso escritório, caso tenha algum tipo de dúvida, caso queira ver como o seu processo está correndo. E também vou deixar um link aqui na descrição do próximo vídeo. O próximo vídeo será, afinal de contas, o autismo aposenta? Você vai ver qual a diferença entre BPC-LOAS e aposentadoria. E o tipo de aposentadoria especial, conhecido como aposentadoria para PCD, que alguém com autismo pode conseguir na vida adulta.